Não esqueça isso, ó. Nós dizemos que uma sequência converge, que uma sequência, nós dizemos que uma sequência xn, n maior que ou igual a k, ela converge quando o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, é igual a L, e L é um número real, tá? Então, quando o limite de uma sequência é um número real, L, não pode ser mais infinito, tá aí? Daí, nós dizemos que, caso contrário, o que é que nós dizemos? Nós dizemos que L diverge. E o que é o caso contrário, hein, pessoal? O que é o caso contrário? O que é o caso contrário do limite ser um número real? Qual é? Limite ser mais infinito, ou ser menos infinito, ou não existir. Porque há 4 possibilidades para o limite. Quais são? Ser um número real, ser mais infinito ou não ser nada. Você só diz que a sequência converge quando o limite é um número real. Tá? Caso contrário, nós dizemos que a sequência diverge. Ok? Agora, definição. Mais uma definição. Seja xn, n maior que ou igual a k, uma sequência. Nós dizemos que xn, n maior ou igual a k, que a sequência é limitada superiormente quando existe um m real tal que xn é menor que ou igual a m, qualquer que seja n maior que ou igual a k. Tá? Então, olha a definição. Você tem uma sequência, você diz que ela é limitada superiormente quando existe o m real, tal que isso aqui acontece. E assim como tem a definição de ser limitada superiormente, tem a definição de ser limitada o quê? Inferiormente. Ou seja, você diz que a sequência é limitada inferiormente quando existe um m real, tal que xn é maior que ou igual a m. Ela é limitada por cima ou ela é limitada por baixo. Exemplos. Ó, exemplo. Se você pegar essa sequência, ó, a sequência a seguinte sequência, ó. Você pegar a sequência é n ao quadrado, ó. N ao quadrado. N maior que ou igual a 0.
Vocês estão vendo aqui essa forma de representar uma sequência? Eu não estou botando xn, n maior ou igual a zero, dada por xn igual a n2. Eu estou representando direto assim, ó, colocando a expressão. Quem é o primeiro elemento dessa sequência? Quem é? 0. Quem é o segundo? 1. Em vez de botar a sequência xn, n maior ou igual a zero, dada por xn igual a n2, coloco dessa 0. Essa sequência era limitada inferiormente? Ela é limitada inferiormente. É limitada inferiormente. Por quê? Pois o N2 é maior que ou igual a zero, ou seja, todos os elementos da sequência são maiores que ou iguais a zero, qualquer que seja N maior ou igual a zero, correto? E ela não é limitada superiormente. Por quê? Porque o seu limite é quanto? Mais infinito. Ela não é limitada, ela não é o quê? Limitada superiormente. Por que ela é limitada superiormente? Pois o seu limite é quanto? É mais infinito. E aí eu estou usando um resultado subjacente, que eu não vou nem explicitar, que é óbvio. Se o limite de uma sequência é mais infinito, ela não é limitada superiormente. E se o limite é menos infinito, então ela não é limitada inferiormente. Isso é óbvio, tá? Nós dizemos que uma sequência é limitada, definição, seja xn uma sequência. Uma sequência. Nós dizemos que xn, n maior ou igual a k, é limitada, só isso, ó. Você disse que ela é limitada, quando ela é limitada superiormente e inferiormente. Quando xn é limitada das duas formas, superiormente e inferiormente. Tá? Aí tem uma proposição, há uma proposição que diz o seguinte: se uma sequência converge, então ela é limitada. Uma sequência, para convergir, ela tem que ser limitada. Portanto, se ela não é limitada, ela não converge. Tá certo? Olha a definição. Nós dizemos que ela é limitada quando ela é limitada superiormente e inferiormente. E tem a seguinte proposição. Proposição, tá? Proposição é o seguinte: seja xn, n maior que ou igual a k, uma sequência. Se xn converge, se essa sequência converge, então xn, n maior ou igual a k, é limitada. Isso é um critério para você provar que uma sequência não converge. Basta mostrar que ela não é
limitada. Se ela não é limitada, ela não converge, porque essa proposição diz que se ela converge, ela tem que ser limitada. E aí eu vou dar, tá? Vou dar prova. Por que eu vou dar a prova dessa? Porque esse resultado eu vou usar muito, principalmente quando eu estiver estudando com séries, trabalhando com séries, tá? Ó, se demonstração é simples, pesquisar. Se xn converge, então existe L real tal que L é quem? É o limite de xn com n tendendo a mais infinito. Tá bom? Portanto, olha aqui o que eu vou fazer. Portanto, existe n0 pertencente a nk, tal que n maior que ou igual a n0 implica xn menos L menor do que 1. Porque se eu der epsilon igual a 1, por exemplo, não é para todo epsilon, né? Para todo epsilon maior do que 0, existe n0, tal que n maior ou igual a n0 implica xn menos L menor que epsilon, eu vou pegar 1 aqui. Mas isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que menos 1 é menor que xn menos L, que é menor do que 1. E, portanto, L menos 1, tá? L menos 1 é menor que o quê? É menor que xn, que é menor do que 1. Ou seja, se eu pego n maior que ou igual a n0, o xn é maior que L menos 1 e menor L mais 1. Para todo n maior que n0. Ou seja, existe o n0, tal que se o n é maior que o n0. Aí eu vou fazer o seguinte. Assim, escolhendo m igual ao máximo dos seguintes números, ó. Máximo do xk x n0 menos 1 e o L mais 1 e o N. Esse conjunto não é finito? Se ele é finito, ele tem um maior elemento. Todo conjunto finito, tá? Tem um máximo. E o N igual ao mínimo de xk x em 0 menos 1, L menos 1, tá? Tá bom? Você vai ter o seguinte. Ó, quem é o M? M é o máximo desses aqui. Então, nós temos... Você vai ter a seguinte coisa. O x índice n é menor do que ou igual a m e é maior que ou igual a n. Qualquer que seja o n, maior ou igual a k. Por quê? Porque se o m é o máximo desse aqui, o xn
Se o n for maior ou igual a n0, o xn é menor do que L mais 1. E se o n for antes do n0, o xn é menor ou igual a um desses. Porque eu estou pegando o máximo. Então você vai ter essa desigualdade. A mesma coisa para cá. Aí isso mostra o quê? Isso mostra que a sequência é limitada superiormente e inferiormente. Isto diz, tá? Isto diz que a sequência xn, n maior ou igual a k, ela é o quê? Ela é limitada. Porque ela é limitada superiormente e é limitada inferiormente. Olha, se o n é maior ou igual a n0, eu tenho isso. Se o n é maior ou igual a n0, eu tenho isso. Então, por isso que eu pego o m como sendo o máximo desses elementos e o n como sendo o mínimo desses. Aí eu vou ter o meu objetivo. Outra definição. Então, ó, observe. Se o limite de uma sequência é mais infinito, desculpe. Se uma sequência ela não é limitada, ela não converge. Cuidado. Se o limite de uma sequência é mais infinito, ela não é limitada. Agora, ela pode não ser limitada e o limite não ser mais infinito. A recíproca da implicação que eu coloquei aqui não é verdadeira. Qual é a implicação? Se o limite de uma sequência é mais infinito, ela não é limitada. Mas a recíproca não é verdadeira. Não é verdade que se ela não é limitada, o seu limite dá mais infinito. Pensem a respeito. Tá? Definição. Seja... Olha o tempo aí. Encerra, começa outra. Seja x